Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: A que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de São João hoje ele retrata a volta de Jesus, né? Jesus ele sai lá da Samaria e vai para a Galiléia, onde ele realizou o seu primeiro milagre, né? O milagre da transformação da água em vinho. Aqui na palavra diz que quando Jesus voltou, veio um homem ao seu encontro, um funcionário do rei. A palavra diz que aquele homem ele tinha empregados, ou seja, ele era rico, né? Ele tinha condições. Só que o Evangelho também ele vem retratar que muitas vezes ter dinheiro, ter riqueza, ter uma posição não quer dizer nada. Muitas vezes a gente acredita muito no nosso poder, no que nós temos, no que nós podemos fazer, e nós acabamos esquecendo que quem faz tudo é Deus. E esse homem ele tinha todo esse poder, tinha todo esse dinheiro, mas ele sabia que Jesus podia curar seu filho. Mas Jesus ele diz essas palavras para ele: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Jesus ele vê que aquele homem ele não tinha fé. Ele só acreditou porque ele viu, ele soube, né, que Jesus ele tinha realizado aquele milagre da transformação da água em vinho. Aí, só que ele mesmo sendo julgado, né, daquela forma, mesmo ele sabendo que Jesus, ele sabia que ele não tinha fé, ele continuou, ele foi insistente. Ele pediu a Jesus que Jesus fosse curar seu filho, antes que ele morresse. E o que Jesus diz? Jesus ele responde: Pode ir, teu filho está vivo. E a palavra diz que imediatamente aquele homem saiu e foi ao encontro do seu filho. Muitas vezes nós também temos essa resposta de Jesus. Nós pedimos, Jesus muitas vezes faz milagres na nossa vida e nós muitas vezes não acreditamos. Aquele homem ele foi diferente, ele acreditou. No mesmo momento em que Jesus falou para ele ir, ele foi. Aquele homem que não tinha fé, ele passou a ter. E quando ele ia no caminho, a palavra diz que os empregados dele correram ao seu encontro e constataram realmente que o menino estava vivo e que o menino estava curado. A palavra diz também que ele até pergunta a hora que o menino foi curado, e os empregados dizem a hora, e ele sabe que aquela hora foi a hora que Jesus disse aquelas palavras para ele. Aí aqui na palavra, bem no final, diz que ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. E o que é abraçar a fé? É quando a gente acredita na palavra de Deus. Aquele homem ele acreditou na palavra de Deus. E ele abraçou a fé juntamente com seu filho. E Jesus, ele não queria só curar fisicamente o filho daquele homem. Jesus ele tinha outro prodígio a realizar, que era curar a falta de fé daquele homem e de toda a sua família. Ele não curou somente o corpo do menino, ele curou também o espírito de toda a família dele e dele também, que foram todos
A palavra diz que eles foram todos convertidos, né, a Jesus. E isso só aconteceu porque eles acreditaram na palavra de Deus. E o Frei Gilson, ele falou nessa pregação uma frase bem interessante. Ele diz que quando nós acreditamos na palavra de Jesus, nós vemos milagres acontecer na nossa vida. Ou seja, nós só vamos ver os milagres de Jesus na nossa vida quando nós acreditarmos realmente na palavra do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.